Era uma vizinhança comum, pacata, daquelas que guardam as mesmas rotinas e rostos há décadas. No entanto, a última casa, na extremidade da rua, era um mistério. Os moradores mais velhos murmuravam sobre estranhos acontecimentos, mas os detalhes eram sempre vagos, repletos de meias-verdades e olhares desconfiados. A maioria evitava olhar para aquela construção. As crianças, avisadas pelos pais, mantinham distância, embora vez ou outra fizessem apostas sobre quem teria coragem de chegar mais perto da porta velha e rangente. A casa sempre esteve ali. Ninguém se lembrava de uma época em que ela não estivesse, o que era, por si só, curioso. Mesmo em uma vizinhança tão antiga, todos os imóveis haviam passado por reformas, mudanças de cor, cercas substituídas. Mas a última casa sempre se mantivera a mesma, com a pintura descascada, as janelas empoeiradas e uma sensação de ausência e inquietação. Diziam que a última família que morou ali nunca saiu. Suas coisas permaneceram intocadas e, pelo vidro embaçado, quem tivesse coragem podia vislumbrar sombras do que fora uma vida interrompida. E então houve a chegada de Ana, uma jovem universitária que, depois de um rompimento amoroso, decidiu que um lugar tranquilo seria ideal para retomar seus estudos e esquecer o passado. Ela se instalou em uma das casas da vizinhança, atraída pelo silêncio e o ar de interior. Logo nos primeiros dias, ouviu histórias sobre a última casa. Os vizinhos, entre risos nervosos e olhares apreensivos, contavam como o local estava mal assombrado. Ana apenas ria, achando tudo aquilo exagerado. Era uma mulher cética e decidida, e nada parecia abalar sua determinação. Porém, a curiosidade logo se instalou. Toda vez que passava pela última casa, sentia um arrepio que tentava ignorar, mas que insistia em tomar conta dela. Em uma noite sem sono, Ana decidiu se aproximar. O vento frio parecia sussurrar à medida que ela se aproximava do portão. Com uma lanterna em mãos, ela iluminou a fachada. Lá, pendurado de forma sinistra, estava um bilhete desgastado pelo tempo, onde se lia: "Não entre." Ela sorriu, achando que era uma piada de mau gosto. Sentiu uma estranha atração pela casa, como se fosse chamada por algo que não compreendia. Empurrou o portão e caminhou pela trilha coberta de folhas secas. Cada passo ecoava no silêncio da noite, e um cheiro forte de mofo e madeira podre pairava no ar. Quando finalmente chegou à porta, hesitou. Os boatos eram apenas histórias, ela dizia a si mesma. Mas algo na escuridão do interior parecia observar de volta, atento aos seus movimentos. Respirando fundo, girou a maçaneta que cedeu com um rangido longo e assustador. Ela entrou e imediatamente sentiu uma mudança no ar, como se o lugar tivesse vida própria. A escuridão parecia quase sólida, espessa, como se a luz de sua lanterna mal conseguisse penetrá-la. Os móveis estavam cobertos por lençóis antigos e empoeirados, e o silêncio era tão profundo que ela podia ouvir o som de sua própria respiração. Ao explorar a sala de estar, notou quadros pendurados nas paredes, retratos de uma família, mas os rostos eram indistintos, como se o tempo tivesse borrado suas feições. Um calafrio percorreu sua espinha. Aquelas fotos pareciam familiares. Aproximando-se, sentiu que, a cada segundo, os rostos nos quadros se tornavam mais nítidos, como se despertassem ao serem observados. Virou-se, tentando ignorar a sensação crescente de que algo estava errado, mas quando sua lanterna iluminou a parede oposta, ela viu algo que congelou seu sangue. Um espelho antigo, coberto por uma fina camada de poeira. No reflexo, vislumbrou, por um breve instante, uma sombra passando atrás de si. Ela girou rapidamente, mas não havia nada ali. Respirou fundo, tentando controlar o pânico. Era apenas sua imaginação, convenceu-se, mas não pôde evitar a sensação de que a casa estava viva, observando cada movimento. Ao continuar explorando, ouviu um sussurro baixo, indistinto, como um lamento distante. Parecia vir do andar superior. Seu instinto gritava para que ela saísse, mas a curiosidade, ou talvez uma força além de seu controle, fez com que subisse os degraus.
A cada passo, o lamento tornava-se mais claro, até que ela percebeu que não era uma voz qualquer. Era a dela mesma, como se estivesse ouvindo uma gravação distorcida de seu próprio sussurro. Chegou ao topo da escada, onde um longo corredor se estendia diante dela, iluminado apenas pela luz de sua lanterna. As portas estavam fechadas, exceto por uma no final do corredor. Ao se aproximar, sentiu um cheiro de podridão que a fez quase vomitar. Hesitante, empurrou a porta e encontrou um quarto em ruínas, com o papel de parede descascando e marcas escuras espalhadas pelo chão. Ao olhar para o teto, viu algo que a deixou petrificada. Uma inscrição escrita em tinta vermelha que dizia: "Você não deveria estar aqui." Neste momento, o sussurro voltou, agora mais alto e claro. Ouvia seu próprio nome repetido incessantemente, e o quarto parecia encolher ao seu redor. O pânico tomou conta dela, e ela correu em direção à porta, mas, ao tentar abri-la, percebeu que estava trancada. A casa não iria deixá-la sair. O chão parecia vibrar, e as paredes pareciam pulsar, como se estivessem vivas. Com todas as suas forças, começou a bater na porta, gritando por ajuda, mas sua voz parecia sumir dentro da casa. Era como se o próprio lugar estivesse absorvendo seu desespero. De repente, uma risada baixa e gélida ecoou atrás dela. Virou-se lentamente, e no meio do quarto, uma figura indistinta começou a se formar, um vulto nebuloso que parecia mudar de forma a cada segundo. Ela tentou recuar, mas algo invisível a segurava, prendendo-a no lugar. O vulto avançou lentamente, seus olhos brilhando no escuro, e uma sensação de frio absoluto tomou conta de Ana, paralisando-a. "Por que veio aqui?" A voz sussurrou, arranhando sua mente como um eco vindo de um abismo profundo. Ela tentou responder, mas a voz lhe falhou. A figura se aproximou ainda mais, estendendo uma mão esquelética em sua direção. Quando os dedos gelados tocaram seu rosto, flashes de memória inundaram sua mente, imagens de outros que, assim como ela, haviam entrado na última casa e jamais saíram. Ela viu rostos de pessoas desaparecidas, presas para sempre naquele lugar, consumidas pelo horror e pela escuridão. Sentiu-se afundar, seu próprio rosto agora entre aqueles perdidos. Num último lampejo de consciência, Ana percebeu a verdade. A casa não era apenas assombrada. Ela era uma prisão, um lugar onde os vivos se tornavam parte da própria estrutura, suas almas presas em um ciclo interminável de dor e desespero. Com um último grito, ela foi engolida pela escuridão, sua existência apagada do mundo exterior, deixando apenas o eco de seu nome para sussurrar pelos corredores vazios. No dia seguinte, os moradores comentavam sobre uma sensação estranha, um arrepio inexplicável. Ninguém sabia explicar, mas algo parecia diferente. A última casa continuava lá, inalterada, com suas janelas empoeiradas e o portão rangente. E, se alguém tivesse coragem de olhar mais de perto, veria uma nova figura em uma das janelas, observando a rua com um olhar vazio, clamando, silenciosamente, por libertação. Mas me diga nos comentários, o que achou dessa história? E se você já passou por algo parecido?